colégio militar, o que ele faz na prática é preparar a pessoa para a sociedade e, obviamente, identificar o que ela consegue se expressar, o que ela consegue exercer de melhor. E com essa casca, com essa força para chegar na sociedade e se impor realmente, porque a sociedade é competitiva, quer queira, quer não. Inteiro. A gente vive no mundo e ele é capitalista. Então, assim, para você ter sucesso, você tem que se posicionar, você tem que ser competitivo, você tem que querer ser melhor. E isso é o colégio militar o tempo inteiro. Nas disputas, nos circuitos internos, dentro da rede colégio militar, aqueles jogos da amizade, enfim. Sempre com camaradagem, sempre com honestidade, valorizando o seu adversário, seja lá o que for. Mas existe essa concorrência, existe essa disputa. E existe também a valorização do esforço do outro. Sim, sem dúvida. Então é muito completa a forma como eles trabalham a educação pragmática das escolas e tal, mas também é muito legal como eles trabalham o indivíduo. Essa formação do perfil de liderança, Perfil de liderança, justamente. O lema do colégio militar. Formando os futuros líderes do Brasil. E para fazer esse trabalho não é fácil, não né? É fácil. Não é fácil. E agora uma pergunta para você, Fernanda. A gente sabe que as escolas de renome convencionais, que são melhores inclusive que as outras, mas a gente sabe que não estão nesse nível do colégio militar, não oferecem essa gama toda, e infelizmente não tem nem capacidade de fazer isso em alguns momentos, como a gente disse aqui. Um aluno para estudar no colégio militar, ele vai pagar ali no colégio militar não, desculpa, numa escola desse tipo, ele vai pagar ali uma mensalidade de R$2.000 numa baratinha, R$3.000, mais ou menos, R$6.000 em algumas, dependendo do estado, de São Paulo, algumas R$10.000 de mensalidade para poder ter um ensino um pouco melhor do que a média. Colégio militar, que a gente sabe que o ensino é infinitamente melhor do que dessas escolas. Quanto que a gente paga para estudar lá, Fernando? Uns R$30.000? Não, existe uma mensalidade no colégio militar, que, se não me engano, hoje atualizada, ela é R$230, ela não é obrigatória, é uma taxa de uma associação que existe dentro do colégio, que não é obrigatório. O aluno, inclusive, o aluno carente, que ele pediu isenção... R$230 por dia. Por mês. Desculpa, por mês. E que, inclusive, ao avançar as séries, esse valor ele não é alterado, ele permanece o mesmo. Então, você tem acesso a isso tudo. Seu filho pode fazer hipismo dentro do colégio militar, robótica, inglês, ter acesso a uma espanhol no segundo grau e não paga, só paga R$230. R$231, eu acho, por mês. Praticamente de graça. Praticamente de graça. Essa é uma dúvida que chega muito, pessoal, também, que à medida que a gente vai falando sobre o que é o colégio militar, obviamente é encantador. Tudo isso que é oferecido lá para o seu filho, se você pensar que isso é ofertado por apenas R$230 por mês, é uma coisa absurda, né? E eu costumo dizer que tem algo muito acima da questão financeira, que obviamente é importante, né, gente? Mas existem famílias que falam, não, eu tenho dinheiro. Eu posso pagar lá a escola de R$10.000 por mês, a escola de não sei quantos R$1.000. Pessoal, mas a referência, isso o dinheiro não compra. Eu já falei isso algumas vezes. A referência de você estar em um meio competitivo, o aluno está vivenciando aquele meio, isso não adianta. É um concurso que vai ali 1.500 candidatos e 50 entram. Em outros estados, bem menos que 50. Então, são alunos de máxima qualidade, de máxima capacitação. Então, conviver naquele ambiente, sabe, isso é maravilhoso, porque o seu filho agora ele vai ter como meta, como objetivo, o que aquele grupo está tendo como meta e objetivo. É um grupo muito elitizado. Uma referência muito mais alta. Uma referência muito mais alta. Então, sabe, os valores que o exército prega, isso é uma vivência maravilhosa. E não vai ter dinheiro no mundo que vai conseguir comprar isso, esse dia a dia que eles terão ali dentro. A gente está vivendo uma sociedade que não valoriza o esforço mais, né? Isso é estranho. Como se tudo fosse cair do céu lá na frente. E o colégio, ele preconiza essa questão do esforço, né? E parabeniza, e remunera, recompensa. Recompensa. Isso é fantástico. Não tem jeito. A sociedade acaba que com a evolução a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A gente passa e vai passar, né? A humanidade vai evoluir sistematicamente, não tem como. E essa evolução traz, de certa forma, alguns benefícios que deixam o indivíduo ali mais... Acomodado, né? Vai trazendo aí algumas praticidades do dia a dia. E tem que tomar um certo cuidado, porque senão você
né, pelo excesso de acomodação, você cai numa zona perigosa aí. Exatamente. E realmente você, né, se torna aí um indivíduo meio que inerte, só esperando que alguém faça por você. E é justamente na contramão do que o colégio faz. O colégio está propondo liderança. O líder, ele puxa, ele arrebata, ele motiva, sabe? Ele leva, ele salva mais pessoas. Né? Ele é referência. Então, assim, essa postura de liderança, de quem será expoente nas sociedades, vai ocupar os cargos mais elevados, de maior prestígio, isso aí é a cara de aluno de colégio militar. Inclusive, eu falo para os pais, alguns ficam questionando o processo, né? Porque precisa de esforço, precisa de dedicação para poder passar numa prova desse nível. E eu sempre falo, Vitor, se você não quer o melhor para o seu filho, assim, não entre aqui, porque o esforço não vai valer a pena. Se seu filho está tranquilo com a herança que você vai deixar para ele, se seu filho está tranquilo com os valores da escola dele, se seu filho está tranquilo com tudo que você está fazendo para ele aqui agora, e você está tranquilo com isso, quando é uma mãe, não entre aqui no processo seletivo conosco, porque é um processo árduo, é um curso que exige preparação, exige estudo, muitas vezes a rotina da família muda, independente se é online ou presencial, vai ter que ter dedicação para poder ser aprovado, mas o prêmio é alto, a gente sabe disso. Mas tem gente que não quer, aí também não cabe a gente a convencer esse tipo de pensamento. Eu costumo dizer que nem é na questão do fora da curva, do colégio militar, dessa preparação específica. Qualquer objetivo grande que você tiver na vida, isso é intrínseco. Você vai ter que passar por um processo desgastante. Não existe você alcançar um objetivo grande, ter grandes conquistas, sem esforço. Não. Isso é utopia, isso não existe. Então, assim, agora quais conquistas que são as conquistas realmente legais, boas? Vamos lá, jogar isso pro esporte. Você quer ser campeão da segunda, da terceira divisão ou você quer ser campeão mundial? Não é a Copa do Mundo, que é o torneio, né? A Champions League. Agora, você tem que saber o que você quer disputar, você tem que saber quem que você quer ser, qual jogador que você quer ser, porque dá trabalho, obviamente dá trabalho. Sim, o problema é que muita gente quer ser campeão da Champions League, da Copa do Mundo, mas no sofá. Não tem como. Eu ia falar isso também. Na verdade, hoje quem não suporta realmente o processo, ele não consegue alcançar nada. O que eu percebo muito hoje é que a geração de hoje é uma geração muito acomodada. E como mãe, a gente vê isso, eu converso muito com as mães também. É uma geração acomodada, é uma geração que não aprendeu a lutar muito por conseguir, né? Por passar por esse processo. Mas eu te pergunto, Fernando, como que vai aprender se o pai e a mãe não ensinar? Não, o pai e a mãe, na verdade, como é que eu posso te explicar isso? Eles tiveram uma condição, passaram por esse processo, têm condições de dar uma vivência mais tranquila para o filho, né? E leva engano que se ele não passar por alguns percalços na vida, uma negatividade, uma negativa, e ele aprender a lutar por algo, ele dificilmente vai se destacar no mercado. Exato. E a gente fala assim, os alunos do colégio militar, os alunos que realmente eles suportam isso, que eles se destacam, eles vão ser os futuros líderes do Brasil, de uma empresa, de uma multinacional, de um hospital, de uma empresa de advocacia, independente da classe econômica dele. É o aluno que ele vai realmente ser o líder de mercado no futuro. Exatamente. Diferentemente dos que realmente não querem passar por esse processo porque tem muito dever de casa, porque vai ficar estudando o dia inteiro, são 9 meses, né? Não pode largar o videogame. Não pode largar o videogame, prefere ficar no celular, né? Prefere ficar jogando bola do que ler um livro durante 1 hora por dia. Então, não quer dedicar, não quer fazer. Então, se ele não quer, ele não vai conseguir. Não vai cair de graça para ele. É uma geração que veio muito de graça. Né? Verdade. E é uma preocupação que a gente tem. O colégio militar, uma coisa que eu queria falar logo lá um pouquinho atrás, no dia do concurso, a gente se depara com uma média de 1.600 candidatos. E quando a gente conversa com os pais e mães, eles perguntam pra gente uma pergunta: é muito candidato? É muito candidato. São todos preparados de fato para aquela prova? A minoria. Não, a minoria. A minoria suportou aquele processo. Exatamente. A minoria suportou aquele processo para chegar ali de fato preparado para fazer aquela prova. Exatamente. E pasmem, tá? A gente tá falando dos alunos aqui e tal, mas muitas vezes o motivo da desistência não é o aluno, não. Muitas vezes? São os pais. São os pais. Então, assim, vai outro puxão de orelha aí. Tá muito cansativo, a rotina, não sei o quê. E às vezes o aluno quer ficar e o pai que cansa, é a mãe que cansa, é a família que cansa. O aluno, infelizmente, coitado, se torna refém nesse processo. Mas, assim, quantos casos a gente já teve que... Chega lá, um pai e uma mãe, você tá conversando e ele tá colocando a culpa no aluno. Você vai conversar com o aluno,
vai ver o que está acontecendo na verdade. O pai que tá... É o pai e a mãe que já estão desistindo, que estão cansando. Então, assim, a gente tem que... Eu gosto quando eles chegam assim pra mim, Vitor, o pai e a mãe, falam, é porque eu trabalho muito, eu pego o trânsito. Eu falo, gente, que incrível, né? É o único no mundo. Só essa pessoa. Não me diga. Todos os outros alunos aprovados, ninguém trabalha, ninguém pega Eu trânsito. sempre falo, todo mundo tem que estudar na escola, todo mundo tem escola para casa, os pais, todo mundo trabalha. É assim. Tem as demandas familiares que não param. Gente, todo mundo é assim. E o processo de concorrência, é isso que eu falo. É para todo mundo, não adianta. Ah, professor, espera. Eu falei, eu espero. Quem não vai te esperar é o concorrente. Eu espero, a mãe espera, todo mundo espera. Tempo não espera e concorrência não espera. Quando vir alguém e falar assim, mas nem adianta querer justificar para mim. Justifica para a família do concorrente, justifica para o concorrente, justifica com quem vai fazer a prova e concorrer com você. Não adianta justificar para mim, porque é assim. Por mais que o seu caso seja um caso assim, não, mas meu caso foi muito... Não adianta justificar para mim. Eu não vou fazer prova. Tem que justificar para o concorrente lá para ver se ele pega leve. E resumindo, pergunta para vocês dois. Vale a pena passar por isso tudo? Primeiras damas. Vale muito a pena. Eu falo como mãe, os meus filhos realmente eles não estudaram no colégio militar, porque eu sou daquela geração que pensava também que o colégio militar era só para filhos de militares. Se alguém tivesse te avisado isso antes. Se alguém tivesse me avisado isso antes, eu tenho professora de português em casa e a gente teria se preparado realmente para isso. Mas hoje eles já estão encaminhados também. Mas você é mãe de muito aluno que tá lá dentro. Eu sou mãe de muito aluno que tá lá dentro. Tia, mãe, tira meu dente, não tem várias questões. E é gostoso passar por isso, vale a pena. Eu me sinto realmente parte da família, mãe um pouco deles, me sinto orgulhosa deles, dos pais, de verem quando eles estão lá dentro do colégio, estão felizes, colocando a boina, a gente tá na rua fazendo uma compra, no supermercado, vem um antigo de 3, 5 anos online, atrás. Que eles não conhecem a gente pessoalmente, mas parece que são íntimos. Pois conhece a gente, vem e abraça, isso é muito gostoso. Então eu me sinto realmente um pouco mãe de todos eles, sim, né? E me sinto muito orgulhosa tanto dos pais que aguentaram, suportaram aquilo, porque como pais realmente não é fácil, mas vale a pena. Vale a pena ver seu filho encaminhado, ver seu filho direcionado, ver que o seu filho está no meio dos melhores, né? E que ele vai se destacar seja onde ele estiver, porque nenhum pai e mãe é eterno. E a sensação que o trabalho está feito, né? Porque usar no colégio militar é praticamente uma garantia de êxito pelo resto da vida. Não, eu me sinto eu me sinto mãe orgulhosa deles também. É o meu sentimento. Vale a pena, Vitor? Vale. Você que escuta o choro da matemática lá frequentemente. Olha, vale a pena passar pelo cursinho, vale a pena fazer o colégio militar. Eu digo que vale a pena pelo retorno que a gente tem dos pais. Aquele olhar de gratidão de um pai, de uma mãe que chega e te agradece, aquele abraço de um aluno, sei lá, no colégio militar, e ver que os meninos estão felizes lá dentro. Eles virem correndo quando você chega lá na porta e te dá um abraço. Verdade. Sabe? E eu digo até mais, vale a pena fazer o curso com a gente, o Fora da Curva, porque quantos pais viram pra gente e falam, reprovados, tá, gente? Alunos que não passaram, porque eu insisto, tem alunos excelentes, não cabe todo mundo, infelizmente. Os pais voltam para agradecer, mesmo que o aluno não tenha passado. Você mudou a vida do meu filho mudou, ele é outra pessoa. Quantas vezes eu fui abordado esses depoimentos aí são os que mais me chamam a atenção. Então vale a pena por isso, porque você transforma a pessoa. Porque eu costumo dizer que existe um muro realmente que divide o estudo preparatório para colégio militar e a educação convencional que tem aí. E o pessoal conhece de verdade o que é estudar, o que é se preparar e se sente empoderado, se sente capaz. Sabe? Se vê como um indivíduo capaz e fala, olha, eu vou fazer diferente, eu consigo fazer mais, eu consigo me destacar muito mais. Essa mudança é eterna, né? E justamente aprende a estudar. Eu costumo dizer que aprende a aprender, né? Então, vale muito a pena. Eles não se contentam com aquilo, com pouco mais que eles conhecem. Não se contentam. Pouco mais que uma escola oferece. Eles sempre são destaque na escola, eles buscam mais.